está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem sentar-se. Hoje, o dia que nós temos aqui no Santuário Basílica com um sol tão claro, mas ao mesmo tempo, quando olho aqui para fora, meio amarelado, um dia bonito, levemente frio, não sei se concordam comigo, mas com a característica, ainda que seja tão bonito, tem um tom de melancolia. E particularmente acho isso muito bonito. Porque me ajuda a lembrar algumas coisas que não vêm ao caso, obviamente, não estamos aqui para isso. Nem vocês que aqui estão e nem vocês que nos acompanham pela TV, pela rádio e também pelo nosso canal no YouTube. Mas esse dia tão bonito, e à medida com que subia para cá novamente, me recordei dessa fala e dessa frase interrogativa de Jesus, quando os seus discípulos dizem: agora sim nós acreditamos, agora nós sabemos realmente que é o Senhor que tem condições de ser o depositário de toda a nossa esperança. Agora nós estamos confiantes, agora está tudo certo. Não temos dúvida alguma. É com o Senhor mesmo que nós fechamos, como diriam os jovens, fechado contigo. E Jesus faz justamente essa pergunta depois de uma conversa tão longa que teve com seus discípulos: vocês estão crendo agora? Como que dizendo assim: sei bem como vocês acreditam em mim. Daqui a pouco, daqui a uns instantes, vocês me deixarão sozinho e cada um vai para o seu lado. Cada um procurará salvar a si. Mas eu não estou sozinho. Quem me enviou está comigo. Percebam, há um determinado momento na história, na vida, que nós achamos que já adquirimos todo o conhecimento. Há um determinado momento, eu me lembro que na escola, nós tínhamos que estudar, me parece que era o Triângulo de Pascal, tem uma matéria assim. Teorema de Pascal, uma coisa assim. Não me lembro bem. E aí o dia que eu achava assim, não entendi, aí o professor chegava com a matéria nova, eu falava: esqueci tudo. A vida é assim, nós começamos a achar que já temos pleno domínio sobre alguma coisa e de repente ela nos escapa. Tem alguma coisa a mais.
E os discípulos de Jesus agora são capazes de dizer: nós já sabemos tudo, nós estamos realmente contigo, não vamos te deixar. Porém, o Senhor que conhece o coração de cada discípulo, o Senhor que conhece a cada um de nós, faz essa pergunta não desmerecendo a segurança que os discípulos têm, mas lembrando a eles: não se esqueçam que diante das tribulações, não se esqueçam que diante da vida, não se esqueçam de que diante do inusitado é que vocês vão mostrar se creem ou não em mim. Daqui a pouco eu serei entregue, e quando eu for entregue, todos vocês vão procurar um lugar onde se sintam seguros. Eu estarei sozinho, na perspectiva de cada um de vocês, mas eu não estou só. O Pai está comigo. Mas eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham paz, e lembrem-se o seguinte: o crer em mim é o crer num mundo marcado por tribulações. Em nenhum momento, em nenhum instante da Sagrada Escritura, Jesus disse ou prometeu que o seguimento a Ele seria tranquilo e nem fácil. Em nenhum instante. Lembremos-nos que, na perspectiva de Mateus, ele vai dizer: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fadigados sob o peso de pesados fardos, e eu vos aliviarei, não tirarei o fardo. Agora, ao dizer isso, ele está dizendo: no mundo tereis tribulações. O crer em mim realmente se dará no meio do mundo. O crer em mim se dará no meio de uma vida que há momentos que é tranquila, mas há momentos que é extremamente turbulenta. O crer em mim será uma resposta de todo dia. Não agora na verbalização. E aí a exigência é justamente essa. Parar e perceber que a fidelidade a Jesus Cristo é minuto a minuto. Até no momento mais alegre e no momento mais triste. E me perdoem aí uma partilha, é por isso que eu citei logo no início essa tarde e esse dia, que tem um tom de melancolia, mas também um tom de saudade e um tom de esperança. Porque ao mesmo tempo eu consigo recordar, e todos nós precisamos disso, olhar para trás na minha história e perceber como, na dificuldade de cada tempo e na alegria de cada tempo, nós damos uma resposta de fidelidade ou não ao Senhor. Isso não é simplesmente uma resposta de estarmos sentados numa igreja, de fazermos uma oração. A resposta de algum momento, diante das próprias dificuldades da vida, saber calar, saber medir a palavra, aprender a medir. Quando achar que não é suportável suportar alguém. Ter a capacidade, e eu não estou dizendo isso porque sou perfeito, eu estou querendo dizer justamente o quanto que eu preciso crescer em tantas coisas. Porque na vida tereis tribulações, no meio do mundo tereis dificuldades. E a vida, de fato, ela é assim. E nós seguimos Jesus Cristo na vida, na história. E aí, a força e a fidelidade ao Senhor nosso, que cremos, ela parte disso. Sabemos que no mundo nós teremos dificuldades e é no meio da história que nós teremos que dar uma resposta para Ele. Não em outro lugar, não no futuro e nem no passado, mas no agora. Mas saber o seguinte: ter coragem. Mover-se com o coração imbuído pela força do Espírito, marcado pela identidade de filho de Deus. Sabendo que nós não seguimos uma pessoa que simplesmente prometeu coisas vãs. Acreditar nele que venceu o mundo e ter a força para agir com o coração, para fazer a vontade dele em mim, em nós.
Aí já está um desafio. Porque os mesmos discípulos que são capazes de dizer, agora sim nós cremos no Senhor, não são os mesmos discípulos que estão dispostos a escutar essa outra parte. Vocês terão tribulação no meio do mundo. Esse contraste é desafiador, porque a grande maioria das vezes nós procuramos o Senhor para que Ele alivie nossos fardos. E nós nos esquecemos que, na verdade, o que faz com que um homem e uma mulher seja forte é a capacidade, mesmo com ajuda, de carregar fardos. A dificuldade da nossa formação acadêmica não está justamente no desafio de romper um limite, de entender uma matéria, de aprender um conteúdo. A dificuldade de fortalecer os músculos, nós temos uma preocupação muito grande e é necessário cuidar da saúde. Alguns fazem um exercício tão grande para ficarem com o corpo definido, mas não é o mesmo esforço deveríamos ter para deixar com que aquela identidade de filhos de Deus, do homem e da mulher, que são melhores, nasçam cada dia, que é um exercício cotidiano, também não necessitaria do mesmo esforço? Ou talvez até mais? Mas, por uma única coisa, com o passar dos anos, por mais perfeito que o corpo esteja, ele sofrerá as consequências do tempo. Mas aquilo que nós adquirimos de estatura humana, espiritual, intelectual, relacional, de sermos homens e mulheres de bem, de sabermos silenciar ou falar, de darmos uma resposta adequada, da honestidade, da cabeça leve e tranquila ao deitar no travesseiro, sabendo que foi o melhor que se pôde todos os dias, não só pensando em si mesmo, mas o melhor para os outros. Isso ninguém nos tira, nem o tempo. Pelo contrário, se vivido com adequada consciência e responsabilidade, aprimora-se, ao ponto que se deixa um testamento espiritual para aqueles que ficam e que aprendem conosco. Assim, ao escutar o Senhor, no mundo vocês terão dificuldades, no mundo vocês terão tribulações. Eu não estou sozinho. E Ele próprio disse, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Tenham coragem, hajam com o coração, porque eu, a quem vocês seguem e que vocês agora dizem crer, eu venci o mundo. Que essa seja a certeza e a força para vocês viverem cada dia. A mesma força que faz com que Paulo seja citado por São Lucas como um homem que tem a mesma força de todos os outros apóstolos, a mesma responsabilidade dos outros apóstolos. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? Uma coisa simples, muito simples. Nós testemunharemos o Senhor hoje, amanhã e depois, pela coragem de escutar o Evangelho e de vivê-lo. De saber que nós temos muito que crescer em todas as dimensões da vida, principalmente na identidade cristã. Pena que muitos reduzem o ser discípulos do Senhor ao estar nas cadeiras ou falar versículos bíblicos. A identidade cristã passa por isso, mas ela tem a sua força e identidade naquilo que pulsa do coração, chega nos braços e se torna ação, cuidado, testemunho. Que o Senhor nos ajude, que a sua graça nos oriente, para que possamos deixar com que a vontade dEle aconteça em nós. O mundo, o tempo, tem as suas dificuldades, mas elas não são maiores do que aquele que venceu a morte. Se cremos nele, caminhemos segundo a sua vontade. Pedir a todos que nós possamos simplesmente nos assentar nas cadeiras que estão indicadas com essa plaquinha
para mantermos o distanciamento. Em todas as cadeiras nós temos essa identificação. Confiando no Senhor, que é bondade e que é graça, apresentemos nossas preces.